E lá em Mossoró hoje é considerado o cangaceiro que virou santo. Há pessoas que já disseram ter alcançado milagres do cangaceiro Jararaca. Cada um com a sua fé, mas realmente no YouTube tem pessoas que falam ter alcançado milagres. Lá no túmulo dele é como Romaria. O povo dele finado é lotado, lotado, lotado. Lá no túmulo do Jararaca. Lampião, o pessoal fica frustrado por não conseguir, né, invadir Mossoró, chega a comentar que cidade que tivesse igrejas com mais de 2 torres não invadiria jamais, porque cidades assim até os santos atiravam de cima. Porque não podem receber tiros de cima das torres da igreja. Tá indo fora aí de Mossoró, Lampião passa para o estado da Bahia. Passa aí quase 3 anos aterrorizando o estado baiano. É aí também que ele conhece nada mais nada menos que Maria Bonita. Maria Gomes de Oliveira, nascida em Malhada da Caiçara, Paulo Afonso, Bahia. E ele, ao passar pela fazenda, ela estava brigada com o marido dela era sapateiro, o nome dele era José Miguel. E é aí que estava na casa dos pais, brigada com ele, que, na verdade, todos os livros que eu já li, sempre não era uma coisa amorosa, esse casamento da Maria Bonita. Então, eles tinham brigado, ela estava na casa dos pais, e é aí que ela bateu com o pé que não voltaria mais. Foi aí que Lampião, ao passar pela fazenda, pede água, e é aí que ele se apaixona. Ele conhece ela, a convida, e ela não pensou 2 vezes. Foi a primeira mulher a entrar no cangaço, dando oportunidade a outras mulheres. Ao lado de Lampião, Maria Bonita chegou a ter 4 gestações, foram 3 abortos devido à vida que as cangaceiras levavam, além das desidratações que acontecia, as infecções urinárias também. Muita quintura, a falta de higiene fazia com que resultasse no aborto espontâneo. Vingou apenas uma gravidez. No dia 13 de setembro de 1932, a Maria Bonita, aqui na fazenda de Enxu, Porto da Folha, Sergipe, embaixo de um buzeiro, dá à luz a única filha do casal, a Expedita Ferreira. Com 21 dias de nascida, ela foi entregue para um casal de vaqueiros, Severo e Aurora. Eles já tinham 12 filhos e mais uma criança no meio de tantas, ninguém ia desconfiar que era a filha de Lampião. Porém, a caçula era quase a mesma idade, 21 dias de nascida, então foi criada como se fosse irmãs gêmeas, e ninguém realmente desconfiou que ali fosse a filha de Lampião e Maria Bonita. De 32 a 38, eles visitaram a menina apenas por 3 vezes. A vida no cangaço era imprevisível. Lampião sabia o dia que estava em Sergipe, né? Sabia o dia que saía, mas não sabia o dia que retornava. E é aí que essa menina foi criada, né, como filha desse casal, mas porém sabendo sua identidade, porque ela tinha visita dos pais. E quando eu conheci a Expedita, em 2008, aqui em uma das missas, eu cheguei a perguntar se ela tinha alguma lembrança, né, embora fosse tão pequena. E a única lembrança que ela fala, com 5 anos de idade que tinha, quando aconteceu o meu arrepio todinho, todo o massacre aqui, ela fala que com a chupetinha na boca, como ela tinha medo dele devido à roupa, ela disse que ele tomou essa chupeta dela, ela correu para debaixo da cama. Só que ele fez isso com o objetivo que ela fosse até ele. E ela disse que, por coincidência, ela foi nesse dia. E foi a última vez aí que ela viu seu pai. Ela disse que brincou de cavalinho, ele botou ela no ombro, né? E começaram a brincar. E ela disse que foi a única lembrança que tem dos pais ainda vivos. Ela, depois do massacre aqui, ela tinha 5 anos, como eu falei a vocês, com 8 anos de idade. Foi com o ex-cangaceiro Juriti. Ele denunciou a existência dessa menina, até então era mantida em segredo, porém a guarda foi retirada desse casal que criavam ela. O juiz da Bahia levou ela para a casa dos pais da Maria Bonita, ela passou ainda 1 mês, só que João Ferreira, o único irmão que não entrou no cangaço, porque dos 5, 4 entraram, que foi o Lampião, o Antônio, Ezequiel e o Livinho. Já o João Ferreira, ele não entrou. Foi aí que o João Ferreira, sabendo da existência dessa sobrinha, ele entrou com ação na justiça, recuperou a guarda dessa menina e ela foi para a própria área. Ficou morando com ele. Quando atingiu a maioridade, ela foi embora para Aracaju. Começou a trabalhar em uma loja de tecidos, conheceu o contador fiscal por nome de Manuel Messias. Casou-se com ele. Ferreira, que é jornalista e escritora, a única neta de Lampião, que desde os 13 anos de idade estuda a história dos avós. E tem a Gleuce e a Isa. Só a Gleuce e a Isa que são casadas. A Gleuce tem 2 filhas e a Isa tem 1. Hoje a família vive em prol dos nomes Lampião e Maria Bonita, de todo o direito autorais, né, de livros aí. E já tinha dado ordem à polícia sergipana, para que quando visse Lampião fizesse de conta que não estava vendo ninguém. Tem até um cordel que diz assim: Pernambuco está de luto, Bahia de sentimento.
Sergipe de porta aberta e Lampião sambando dentro. Porque aqui ele fazia o que queria e não acontecia nada com ele. Aqui também era a terra de seu coiteiro Pedro de Cândido. Era a terceira vez de Lampião aqui. Segundo o livro Curisco e Dadá, do Antônio Mauri, Dadá diz que ao receber o bilhete de Lampião, marcando aqui essa reunião que a pauta dela se resume em dois assuntos, segundo vários livros, sempre dá no mesmo, seriam para dar uma lição em Zé Rufino, chefe de polícia baiano, conhecido na história do cangaço como um dos maiores matadores de cangaceiros, como também Lampião passaria a chefia do bando para Curisco. Depois do nascimento da menina, as brigas entre ela e Lampião, a Maria Bonita, começaram a ser frequentes. Como qualquer mãe, o instinto materno começou a falar mais alto. E Maria Bonita queria ter tempo de poder cuidar da filha. Segundo o Sila no Jô Soares, cangaceira que escapou aqui, das 5 mulheres que se encontravam, escaparam 3. A cangaceira Sila, a Dília e a Dulce. A Dulce fez um mês agora, dia 13, que ela aos 98 anos de idade. A Dulce era conhecida como a boneca do cangaço. Realmente, as fotos da Dulce eram uma das cangaceiras mais lindas, até mesmo, na minha opinião, do que a própria Maria Bonita. Ela tinha 16 anos na época e era esposa do cangaceiro criança. Foi aí que Lampião, por se sentir tão seguro, marcou essa reunião na Grota de Angicos, terceira vez dele aqui, e queria se reunir com esses subgrupos. Só que os principais, que era o grupo de Zé Sereno, Curisco e Labaredas. Só chegou de Lampião no sábado, dia 23, com 15 cangaceiros, e na segunda consegue chegar o Zé Sereno. Labaredas fica na Bahia. Por contratempo e a falta também de comunicação, né, que era muito difícil, não conseguiu avisar Lampião que não daria para chegar na data marcada. Curisco fica na cidade de Pão de Açúcar. Também não consegue chegar na data marcada. Lampião, então, ele resolve ficar esperando, já que queria fazer essa reunião. Porém, aqui Lampião fica quase 5 dias. Ele chegou no sábado, na quarta-feira, dia 27, percebe que os alimentos que tinha com eles estavam pouco. Para os cangaceiros também queria chegar, não era suficiente. Foi aí, então, que o Lampião ele tem a ideia de mandar Pedro de Cândido, dono da fazenda, ir até Piranhas. Dia de quarta-feira, dia de feira livre na cidade. Pedro de Cândido começou a comprar esses alimentos em grande quantidade. Vocês sabem como é interior. Tudo pequeno, menos a língua do povo. Todo mundo vendo a quantidade de alimentos que Pedro comprava, já que até hoje não mudou muita coisa. A gente só compra coisas diferentes quando é festa ou vai receber alguém em casa. Então, isso deu pistas de que seria para Lampião, já que muitos sabiam da fama de Pedro como coiteiro de Lampião. É aí, pessoal, que vai entrar em cena o Joca Bernardes. Joca Bernardes era um coiteiro, porém, conhecido na atualidade como baba-ovo, aquele que não tem lado nenhum. Passa informações para um lado, como também para o outro. Só que o Joca era informante do Curisco, mas não era tão bem pago pelos serviços prestados, como Pedro era bem pago por Lampião. Joca, movido de inveja, acabou aproveitando aquela oportunidade e denunciou Pedro de Cândido. Foi até a delegacia, disse para o sargento Aniceto, já que o tenente não estava, o tenente João Bezerra estava na cidade de Pedras, atual cidade de hoje. O sargento, o Joca diz ao sargento que ele vá até a feira, aperte Pedro, que ele sabia onde Lampião estava, pois estava na feira comprando alimentos em grande quantidade. O sargento viu que era informação segura, foi até a feira, onde tem ali as pontezinhas de Piranhas que dá acesso ao museu. O sargento fica ali de cima observando, realmente pela quantidade de alimentos que Pedro comprava. Ele se assusta, realmente viu que havia algo estranho, e é aí que o sargento ele vai até a estação ferroviária e manda o telegrama para o tenente João Bezerra. Era um telegrama codificado por questão de segurança, já que Lampião tinha informantes infiltrados até na própria polícia, e esse telegrama dizia: Tenente João Bezerra, tudo certo, boi no pasto, venho gente. Aonde boi significava Lampião, e no pasto local que estava próximo. Tenente João Bezerra entendeu o recado. Nesse dia lá, ele estava acompanhado, além das volantes que já se encontravam lá, dos outros policiais, se encontrava com o aspirante Francisco Ferreira de Melo, que era delegado de Penedo, Alagoas. Se organizaram para vir buscar Lampião. Enquanto isso, o sargento ele foi na feira, fez circular boatos falsos. Foi aí que surgiu as primeiras fake news, porque o sargento ele começou a boatar na feira que a volante de Piranhas tinha recebido informação de que Lampião e seu bando estavam na cidade de Canapi,
Alagoas, aterrorizando a cidade, que a volante naquele momento iria para lá combater o bando de Lampião. Mas foi apenas uma estratégia usada pelo sargento, porque Pedro estava na feira, iria ouvir essa informação, passaria para Lampião e Lampião iria ficar. E foi assim que aconteceu. Pedro ouviu, terminou de fazer as compras, com a ajuda do irmão dele, do Valdir Cândido, trouxeram os alimentos aqui para Lampião. E Lampião, ao perguntar sobre o movimento dos macacos, forma como os cangaceiros se referiam aos volantes, Pedro tranquiliza Lampião. Capitão, fique despreocupado, pois a macacada foi à sua procura na cidade de Canapi. É aí que Lampião baixa a guarda, gente. Tira os sentinelas que faziam vigília aqui na Ponta de Serra. A grota realmente, por isso que chamava aqui de cova de defunto, realmente é um local baixo. Para o Lampião, que era tão estrategista, né? Mas é como eu falo, que quando chega o nosso dia, tem que acontecer algo. Estava tão tranquilo aqui que até uma criança mataria ele, da forma de tão tranquilo que ele estava. A Cila também no Jô Soares, ela ainda diz que ainda não viu essa entrevista, tem 3 partes lá no YouTube, e ela diz que fumando de madrugada com a Maria Bonita, porque elas subiram para uma pedra, que devido à erosão a pedra acabou rolando. Ela vê luzes acendendo e apagando. Chega a falar ainda com a Maria Bonita: Maria, eu estou vendo pilhas, se referindo a lanternas. E a Maria Bonita desconversa e diz a ela que era vagalume, pois tinha muito aqui nessa região, principalmente em período de inverno. Foi aí que ela disse que nem falou nada para o Zé Sereno e nem Maria Bonita falou nada para Lampião. E ela disse que com pouco tempo que elas retornam cada uma para sua barraca, já se acorda no tiroteio. Cerca de 10 horas da noite, esses policiais chegaram em Piranhas, né? Antigamente era tudo mais longe, não existia pista ainda. Foi aí que eles desceram, né, as margens do Rio São Francisco, em 3 embarcações, conhecidas como chatas, que eram embarcações da época. Não ficaram aqui de imediato, ficaram em Remanso, uma fazenda que fica às margens de Alagoas, porque precisariam do Pedro. Já sabiam que Pedro residia entre montes. 2 policiais apenas vão até o povoado, Bida e Elias de Alencar. Chegando lá, viram que Pedro fazia resistência, não queria entregar Lampião. Foi aí que esses 2 policiais ameaçaram tocar fogo em sua casa, com toda a família dentro. Era uma época em que a palavra dita era cumprida. Pedro teve medo e veio com esses policiais. Só que chegando em Remanso, o aspirante começou a fazer perguntas ao Pedro. Ele passa por uma espécie de interrogatório. E cada pergunta feita a ele, relacionada a Lampião, que ele se recusava a responder, era arrancada dele unha das mãos com um bico de punhal. Pedro ainda teve 2 unhas arrancadas para poder, né, dizer aonde se encontrava Lampião. Na verdade, ele ficou entre a cruz e a espada. Não tinha saída, né? E acabou dizendo que Lampião se encontrava aqui em suas terras, no Riacho Angico. Todos atravessam para cá, levaram cerca de quase 5 horas, porque era mata fechada, não existia caminho algum. Chegando aqui exatamente nesse ponto que estamos, se chama hoje Alto das Perdidas. Foi aqui que o tenente tem a ideia, segundo o seu livro Como Decaba Lampião, né, ele tem a ideia de dividir o grupo de policiais em 3. Já que se tratava de um riacho, córrego, tinha as 2 partes, na visão do tenente, fechando tudo, não haveria possibilidade de fuga. O tenente ele segue aqui em frente com o Pedro de Cândido